Nosso assunto de hoje são as consequências do apoio em São Paulo do atual governador Rodrigo Garcia a Tarcísio de Freitas para o próprio PSDB. O quão pragmático está sendo o Rodrigo Garcia nesse apoio que ele chamou de incondicional, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, essa decisão do Rodrigo Garcia de apoiar o Bolsonaro, né? Na verdade, ele não apoiou só o Tarcísio de Freitas, ele foi lá e falou que o apoio ao Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, era incondicional, né, sem avisar o partido, comunicando a sua decisão a pouquíssimas pessoas, de forma totalmente isolada, né, individual. Causou perplexidade grande, forte na legenda, né? E é só a gente observar o comportamento, por exemplo, do Ciro Gomes e da Simone Tebet, que reforçaram publicamente que iam dialogar com seus próprios partidos, com as suas legendas, que seguiram um ritual, né? Ela só hoje vai declarar a posição dela, e junto com a decisão do MDB, o Ciro declarou a posição dele junto com a posição do PDT, depois do ritual interno. Então a gente tem que ver como a posição, comparativamente com a posição do Rodrigo Garcia, foi um pouco surpreendente, né? E deixou aí alguns filiados perplexos. Ele fez essa opção sem considerar, por exemplo, que no Rio Grande do Sul, o tucano Eduardo Leite precisa de votos de eleitores do PT para vencer o ex-ministro Onyx Lorenzoni. Que a Raquel Lira, em Pernambuco, também do PSDB, ela precisa de votos lulistas, né, para se eleger lá, porque lá o Lula teve muito mais votos do que o Bolsonaro. Então, para ela crescer, ela tem que conquistar votos também lulistas. E que o mesmo acontece no Mato Grosso do Sul, onde o partido disputa com o Eduardo Riedel. Agora, a pressa na interpretação desses dirigentes do PSDB, militantes, históricos, é que teria uma explicação essa pressa, né? A gente até comentou ontem de manhã, né, Megali, a gente deu essa indicação de que o Rodrigo Garcia ia seguir esse caminho, porque os prefeitos de São Paulo, por exemplo, que são de cidades de eleitorado conservador, já estavam aderindo. Eu conversei agora mesmo de manhã, desliguei agora, um apoiador do Tarcísio de Freitas, que falou todos os prefeitos, já na reta final, telefonando, aderindo, né, ao Tarcísio de Freitas, precisam ficar bem com o governador, e a chance de vitória do Tarcísio é real. Então, quer dizer, esse eleitorado também do Rodrigo Garcia, o eleitorado hoje não depende da palavra de um cacique, né, Megali, para decidir o seu voto. Então, o eleitorado antipetista já vai para o Tarcísio naturalmente. Então, nas palavras dessa pessoa com quem eu conversei hoje cedo, que se o Rodrigo demorasse mais 2 dias, o governador Rodrigo Garcia, ele não levaria nem o terno junto com ele, né? Até porque o Rodrigo também não é exatamente um cacique, né, Mônica? Exatamente. Não é exatamente um Mário Covas, né? Não tem grande importância. Né? Tem o simbolismo de ser o governador de São Paulo, do PSDB, aderindo ao presidente Jair Bolsonaro. Mas essa frase eu acho que resumiu bem. A pessoa falou assim, olha, ele foi, imagina, nunca vi um governador de São Paulo. É um governador de São Paulo, mesmo derrotado. A gente, né, conhece as figuras de ex-governadores de São Paulo. Quer dizer, o governador de São Paulo sai correndo para ir lá no aeroporto, para tirar uma foto, quer dizer, mais um pouco ele não levaria. Eu achei essa expressão interessante, nem o terno. Agora, você vê que o próprio Tarcísio de Freitas declarou que não faz sentido ter o Rodrigo Garcia em seu palanque. Agora, para o presidente Bolsonaro, foi interessante naquele momento, ontem exatamente, porque era importante ter essa foto, Megali, no mesmo dia em que ele teve o apoio declarado do Zema, governador eleito de Minas Gerais, que também, para quem acompanha a política, não é surpresa alguma, né? Existia um acordo de o Bolsonaro não atrapalhar o Zema no primeiro turno. Você vê que o Bolsonaro mal falava do candidato bolsonarista lá em Minas Gerais. Na verdade, o Zema foi sozinho nessa área, nesse universo de centro-direita, direita, extrema-direita em Minas Gerais. Então, já era esperado esse apoio dele. Agora, você no mesmo dia fazer uma foto com o Rodrigo Garcia, uma foto com o Zema, mais a declaração do Sérgio Moro, mais o governador do Rio de Janeiro. Então, para o Bolsonaro, que terminou o primeiro turno atrás do Lula, era muito importante mostrar essa força na largada. E ele, de fato, mostrou, né? Já o Lula tinha mostrado força naquela reta final de primeiro turno. Você lembra da avalanche de apoios que o ex-presidente Lula teve na tentativa de superar ali os 50% dos votos no primeiro turno. Então ele já teve essa avalanche de apoios na reta final, e agora o Bolsonaro conseguiu mostrar a sua
musculatura também, reunindo no mesmo dia e fazendo essas fotos, ou seja, gerando a famosa manchete positiva, né, o fato positivo. Ele conseguiu fazer nesse primeiro dia aí pós primeiro turno. Mas, enfim, conversei com muita gente e o que me disse um importante dirigente partidário as condições, elas são postas, né, para os dois, as favoráveis e as desfavoráveis. Né, Lula deve crescer mais no Nordeste, é a aposta que ele faz. Bolsonaro em Minas, né, em Minas você não vai ter mais tempo de televisão de governo estadual, você não vai ter mais palanque, né, para o Lula ir, vai ter só com força mesmo um governador fazendo campanha lá. Porém, você tem no Nordeste governadores eleitos também do PT fazendo campanha. Então, as condições estão postas, as favoráveis e as desfavoráveis, mas o que ganha uma eleição é a campanha. Então, a campanha que vai definir aí, não são essas manchetes desse primeiro dia, nem dos últimos dias de primeiro turno, que vão definir o resultado de uma eleição. Vai ser uma campanha dura, intensa, que a gente vai acompanhar minuto a minuto, né, Megali? E produzindo várias ironias, porque não deixa de ser irônico, né, Mônica? Agora a gente assistiu a Rodrigo Garcia nesse ato, aí nessa ação de atrás de Jair Bolsonaro, depois dos anos de pandemia, em que a gente teve um embate, gente, não teve embate maior do que Dória-Bolsonaro, né? Depois do Bolsodória, a gente teve aquela coisa que virou um ringue, virou uma arena. Cada vez que os dois apareciam, era um negócio, né? Era impossível imaginar agora um apoio, naquela época, que esse apoio viria hoje. É um negócio assim... Aliás, o Rodrigo passou a campanha inteira dizendo que não era nem de direita nem de esquerda. Então, né? Gente, falando nisso... Aqui não tem ideologia. Caramba, foi o domingo acabar. Foi. E aí, Mônica, o que eu queria te perguntar é o seguinte, com relação ao Serra, se você conseguiu apurar alguma coisa, porque foi também bem enigmática aquela fala, ou aquele texto dele, né, do Twitter, dizendo, vou repetir aqui, não vou me alongar muito sobre o tema, diante das alternativas postas, votarei em Lula e pela mesma razão em São Paulo, meu voto será de Tarcísio, Mônica. Bom, ele foi derrotado, né, assim, eu acho que é a mesma coisa um pouco, né, tem o simbolismo e a gente quer saber em quem algumas pessoas votam, mas a gente tem que diferenciar, quer dizer, o que tem peso, o que muda. Por exemplo, Rodrigo Garcia em São Paulo, objetivamente, não muda nada para o Tarcísio, não por acaso o Tarcísio, até pode piorar, né, até pode atrapalhar. Porque pode ser, olha lá, tá vendo, tá com o Rodrigo Garcia, tá com o Dória, o pessoal do Dória tá com o Tarcísio, e a gente sabe que esse grupo tem uma rejeição em São Paulo. Então, o Bolsonaro não precisava do Rodrigo Garcia em São Paulo, a não ser para ter essa foto positiva, esse fato positivo no primeiro dia. Tarcísio, muito menos, né? Já não, uma figura como o Zema em Minas Gerais, eleito, governador no cargo, governador reeleito, a única máquina, vamos dizer assim, que vai conseguir fazer campanha forte em Minas Gerais nesse momento, né? Você não vai ter mais, você vai ter a máquina de governo ali contra a militância do PT. Claro, com a militância aguerrida, Lula ganhou em Minas Gerais, Lula está na frente em Minas Gerais, tem votos em Minas Gerais, então não é assim, agora o Bolsonaro vai para 90, Lula vai para 10, não é isso que vai acontecer, mas lógico, ali você tem um peso. Mas qual seria o peso do Serra, né? Quantos votos, quantos apoios, quantos recursos o Serra leva para o Lula ou leva para o Tarcísio, né? Então, de fato, é uma coisa muito enigmática mesmo, quais são as mesmas razões que levam ele a